Aminoácidos e proteínas são moléculas químicas produzidas pelo nosso corpo e de diversos outros organismos. Além disso, também são adquiridas através da alimentação. As proteínas são formadas por unidades mais simples, os aminoácidos, que se unem por meio de ligações chamadas peptídicas. São chamados de aminoácidos as moléculas que possuem um grupo carboxila e um grupo amina ligados ao mesmo carbono alfa. Ou seja, o que difere um aminoácido de outro é sua cadeia lateral, também chamado de radical, que lhe garante características únicas. A actina e a miosina são proteínas que compõem o músculo e atuam na contração muscular. Mas também existem outras que constituem estruturas celulares como membranas, além de darem mais resistência e elasticidade a alguns tecidos. Esse é o caso da queratina, da elastina e do colágeno. Além disso, existem proteínas que defendem o nosso organismo, como as imunoglobulinas, que atuam como anticorpos, a trombina e o fibrinogênio, que evitam a hemorragia, ajudando na formação de coágulos. Você também deve lembrar que todas as enzimas são proteínas, não é? E existem algumas enzimas muito importantes, como a RNA polimerase. Bom, agora que já conhecemos um pouco sobre os aminoácidos, vamos falar sobre como eles formam as proteínas e também algumas características dessas moléculas tão importantes. As proteínas são formadas a partir de uma ligação química chamada de peptídica entre os diferentes tipos de aminoácidos. Ela é uma interação covalente que ocorre entre o carbono do grupo carboxila de um aminoácido e o nitrogênio do grupo amido de outro. Para que o carbono e o nitrogênio possam realizar essa ligação, eles têm que perder uma hidroxila, OH, e um hidrogênio, que se ligam sendo liberados na forma de água. Pequenos agrupamentos de aminoácidos são normalmente chamados de peptídeos, enquanto proteínas são conhecidas por terem longas cadeias polipeptídicas, ou seja, de muitos peptídeos, indo de 100 até milhares de aminoácidos. Porém, diferente do que você possa estar pensando, esses aminoácidos não ficam organizados em uma linha reta, apesar das ligações peptídicas serem lineares. Eles assumem diferentes estruturas e conformações no espaço. A chamada estrutura primária de uma proteína está relacionada à ordem dos aminoácidos na cadeia polipeptídica, que não é aleatória, mas determinada por áreas específicas do DNA chamadas de genes. Essa sequência de aminoácidos vai ser importante, pois pode influenciar na formação das estruturas secundárias e terciárias e na função dessa proteína. Apesar de algumas mudanças nas sequências serem até comuns, alterações em algumas áreas chaves podem levar ao desenvolvimento de doenças. Essa estrutura, depois de ser formada, sofre modificações, que fazem com que os aminoácidos fiquem mais juntos, mais empacotados, formando assim a estrutura secundária, que pode ser encontrada de duas formas, como uma alfa-hélice ou como uma folha beta pregueada. A estrutura em alfa-hélice se parece com uma espiral de caderno. Nela, os aminoácidos formam a estrutura principal do espiral, cada volta contendo 3,6 aminoácidos, e as cadeias laterais deles, as ramificações, se encontram voltadas para fora. As proteínas empacotadas dessa forma são chamadas de fibrosas e normalmente têm função de sustentação, já que são mais rígidas. Já as folhas beta-pregueadas se parecem com ondas ou zigue-zagues, sendo mais flexíveis que as. Já a estrutura terciária é formada pela combinação das alfa-hélices e ou folhas beta-pregueadas. Elas podem ser formadas pelos dois tipos de estruturas ou apenas por uma delas. Esse enovelamento das estruturas secundárias tem, em muitos casos, o objetivo de esconder os aminoácidos hidrofóbicos dentro desse arranjo formado, para que elas se tornem mais solúveis e polares e possam desempenhar melhor suas funções no organismo.
Sugerimos para os alunos, para facilitar o entendimento desse assunto e para ser mais fácil de visualizar as estruturas de aminoácidos e proteínas, a utilização de recursos eletrônicos como o aplicativo PyMol e o Protein Data Bank, banco de dados de proteínas. Também é possível visualizar e representar essas estruturas com materiais simples que você possui em casa, como peças de Lego de diferentes cores e tamanhos, representando diferentes aminoácidos, sendo possível assim montar uma estrutura primária. Espirais de caderno e fios de telefone fixo lembram a alfa-hélice de uma estrutura secundária, e um papel dobrado pode ser usado para representar a folha beta preguiada. E as estruturas terciárias e quaternárias podem ser vistas juntando esses diferentes materiais. Também, experimentos como a adição de limão, que tem um pH ácido, no leite, o cozimento de um ovo ou a adição de álcool no ovo são formas de demonstrar e provar como diferentes condições podem afetar uma proteína, exemplificando assim a desnaturação dessas moléculas, sendo experimentos simples que podem ser feitos em casa.